Amigos e amigas do Candelária Debate, estamos aqui para trazer para vocês, nesse sábado, um assunto polêmico. Um personagem que foi... de todo se disse dele, quando deixou a Prefeitura Municipal de Porto Velho. E que hoje, um ano depois, está livre, está com várias das acusações consideradas falsas ou sem fundamento, e ele está aqui para falar sobre isso. Roberto Sobrinho, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui de novo. É um prazer retornar aqui, Sérgio. É sempre muito bom conversar contigo e com seus telespectadores, saudar a todos também em todo o estado e dizer que é um prazer, nesse final de ano de 2013, poder participar do teu programa. Roberto Sobrinho, o senhor saiu da prefeitura denunciado por vários problemas. O senhor depois acabou, inclusive, passando uma situação que não se quer para ninguém, de ser preso durante algumas horas. Ficou uma imagem muito negativa sua. Eu lhe pergunto, houve irregularidades e ilegalidades na sua administração, prefeito? Olha, eu quero dizer primeiro a você de que em dezembro de 2012, nós tínhamos, segundo as pesquisas do próprio Ibope, 73% de aprovação. Ou seja, eu estava concluindo 8 anos do meu mandato e saindo com uma grande aceitação do trabalho realizado no município de Porto Velho. E, infelizmente, eu fui afastado da prefeitura, ou seja, a população que me elegeu, a população que me colocou para governar esse município, de repente, eu fui retirado por uma ação do Ministério Público, do procurador Everton, que entendeu que deveria ser afastado para que se pudesse apurar possíveis irregularidades. Só quero te dizer uma coisa para você e para aqueles que estão nos vendo aqui. Eu fui afastado em dezembro de 2012 sob o argumento de que haveria uma irregularidade numa licitação da prefeitura em que contratou máquinas. Máquinas para quê? Para fazer asfalto, para fazer limpeza e encascalhamento dos bairros, para dar manutenção nas estradas vicinais. Então foi dito que eu havia patrocinado uma fraude numa licitação da contratação dessas máquinas. Eu quero dizer a toda a população que recentemente a Polícia Federal concluiu o seu relatório e no relatório da Polícia Federal está escrito lá que não houve fraude na licitação. Ou seja, utilizaram-se de um argumento para me afastar de que havia fraude numa licitação e o relatório da Polícia Federal agora diz que não houve fraude na licitação. Só que o tempo não vai retroceder. Os dias que me colocaram para fora lá, eu não vou poder concluir o meu mandato e sair pela porta da frente de maneira honrosa. Só que essas questões hoje estão na Justiça. E lá na Justiça eu vou demonstrar cabalmente, como já disse aí em várias outras oportunidades, de que tudo que foi feito por parte da nossa gestão foi feito dentro da legalidade. Agora, se houve servidores que por um ato ou outro cometeram alguma coisa errada lá, essas pessoas precisam ser processadas, precisam ter o seu direito de defesa e a partir daí sim você condenar. Agora, não é justo que os meus adversários políticos utilizem uma situação dessa em que eu sou inocente para me crucificar do ponto de vista político, querendo retirar-me do cenário político do ano de 2014. Prefeito, um dos seus secretários, o Joelcimar, que era o secretário de administração, ficou preso 44 dias. Por que ele ficou preso e qual é o seu comentário sobre isso? Olha, o Joelcimar, ele foi preso, secretário de administração, porque pegaram uma gravação entre ele e mim, e na gravação dizia o seguinte: prefeito, eu encaminhei para as secretarias os processos para empenhar e entrei em contato com as empresas. Aí o procurador entendeu que essa gravação, ela estava se referindo a um pregão eletrônico que aconteceria 15 dias após esta conversa. Só que o relatório da Polícia Federal agora também demonstrou, apresentou lá, de que essas conversas não se referiam a uma fraude de um pregão eletrônico que não existiu. Ou seja, o Joelcimar ficou preso 44 dias por algo que não aconteceu. Ou seja, essa é uma injustiça tremenda. E ele foi preso e o argumento que utilizaram para que eu fosse afastado também citam esta conversa que existiu entre o Joel comigo. Então, hoje, com o relatório da Polícia Federal, está lá. Não houve fraude nessa licitação, não houve fraude na contratação das máquinas. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui. No ano de 2012, com essas máquinas que trabalhavam para a prefeitura, eu fiz 32 quilômetros de asfalto. Basta você ver lá no Nacional, no Industrial, no Areia Branca, no São João Batista, a Estrada da Penal, a Rio Madeira, ou seja, 32 quilômetros no ano de 2012 com as máquinas alugadas. Aí você
pega no ano de 2013, o Mauro não teve condições de ter essas máquinas alugadas. O que significou? Ele não fez 1 quilômetro de asfalto. Sabe o que significa isso? Que mais de 20 mil pessoas deixaram de receber o asfalto. Este sim é um grande prejuízo para a comunidade, que fica comendo poeira e pisando na lama. Porque a prefeitura não pôde utilizar as máquinas e as máquinas não trabalharam nos bairros. E se você andar nos bairros da nossa cidade hoje, você vai ver como essas máquinas fizeram faltas para a atual administração. Ou seja, se tivesse sido autorizada a contratação das máquinas, os serviços teriam andado normalmente. Eu estou lhe dando um dado aqui, em 2012, com essas máquinas alugadas, que dizem que teve, por exemplo, disseram que teve fraude de 60 milhões de reais nessa licitação. É mentira. Não existiu isso. A prefeitura pagou no ano de 2011 e no ano de 2012 17 milhões. E dos 17 milhões pagos no ano de 2011 e 2012, só em 2012 eu fiz 32 quilômetros de asfalto. Os bairros da nossa cidade em 2012 foram limpados e encascalhados. Isso você pode perguntar para a população. As linhas da nossa cidade foram feitas, foi dada manutenção. Ora, se esse trabalho foi feito, como é que se desviou o recurso? E a prova que o trabalho foi feito é que neste ano de 2013, o prefeito atual não teve acesso a essas máquinas, e basta que você olhe nos bairros para ver a realidade da nossa cidade e veja que ele também não teve condição nenhuma de fazer 1 quilômetro de asfalto. Então, este é um grande prejuízo e eu quero saber quem é que vai pagar este prejuízo. Isso sim é um roubo da qualidade de vida da população. Prefeito, tem alguma coisa na sua administração que hoje o senhor, na frente do espelho, Roberto Sobrinho, com o Roberto Sobrinho, o senhor se arrepende de ter feito? Olha, eu não me arrependo de nada que foi feito na minha administração. Primeiro, que eu sempre trabalhei de forma muito transparente. E isso não significa que não tenha acontecido erros na nossa gestão. E os erros podem ter acontecido não por vontade do prefeito, mas existe um conjunto de fatores que nem sempre a sua vontade, ela se transforma em realidade. Você quer, por exemplo, fazer mais asfalto, você não consegue fazer mais asfalto porque não conseguiu um recurso, ou porque uma empresa que estava realizando um trabalho não fez o trabalho como deveria ser feito. Ou seja, do ponto de vista, todas as iniciativas que eu tomei foram no sentido de fazer o bem para a população de Porto Velho. E não é à toa que nós conseguimos fazer mais de 400 quilômetros de asfalto. Isso são 80 mil pessoas que deixaram de botar o pé na lama e poeira. Eu tinha 30 mil alunos, nós passamos para 45 mil alunos. Tinha 13 equipes do Programa de Saúde da Família. Nós levamos para mais de 80 equipes do Programa de Saúde da Família e colocamos as UPAs para funcionar, e elas funcionavam muito bem. Era um serviço de excelência para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Ou seja, nós avançamos muito. Agora, os meus adversários políticos que não conseguiram fazer o debate do ponto de vista da gestão, partiram para o caminho da moral. E aí você tem que ficar muito preocupado quando um político se junta com um órgão público responsável de fiscalizar para derrubar um inimigo do político. Aí a coisa está errada. Então veja, a justiça tem que ser respeitada e cumprir o seu papel. O político tem que fazer o seu papel. Quando um político se junta com um outro poder para tentar destruir um outro político, aí tem coisa errada. Prefeito, por que o senhor foi tão atacado? Por que o senhor acha que houve tantas acusações? Não houveram tantas acusações. Por exemplo, falam que eu sou uma pessoa milionária. Mas você viu algum órgão de controle dizer, por exemplo, acharam tanto dinheiro na conta do prefeito? Ou o prefeito tinha tantos imóveis, tantas propriedades? Não tem isso. Isso não vem dos órgãos de controle. Isso vem de quem? Dos meus adversários políticos que aproveitam uma situação dessa para dizer, por exemplo, que eu sou dono de fazendas, que eu tenho Ferrari, que eu tenho mansão, que eu tenho castelo na França, que eu sou dono de hotel. Só para você ter uma ideia aqui, eu costumava ir pescar aqui perto, no caminho de Guajará, tem uma fazenda ali de um amigo meu. Eu costumava ir pescar lá. Não deu outra. Depois da segunda pescaria lá, me viram lá, pronto, a fazenda já passou a ser minha. Mas não é minha. O senhor tem um hotel em Fortaleza? Eu não tenho hotel em Fortaleza, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada. Olha o que eu estou dizendo para você e para todo mundo aqui. O que eu tenho está declarado no meu imposto de renda, e quando eu fui candidato, nas 2 vezes em que eu fui candidato a prefeito, está lá a minha relação de bens. E a relação de bens que eu tenho é aquela lá. Eu não tenho nada em nome de laranjas, porque se eu tivesse alguma coisa em nome de laranja, você não tem a dúvida que já teria ido na televisão, nos jornais, nos sites, dizer, olha aqui, encontramos tal coisa em nome do, em nome do prefeito. Houve mais... Não, eu fui investigado todo o ano de 2012,
E fui investigado também ao longo deste ano de 2013. Então, o que eu tenho está no meu nome. Eu moro na mesma casa que morava antes de ser prefeito. Antes de ser prefeito, eu já morava naquela casa. As coisas que eu tenho, boa parte eu já tinha. O que eu consegui adquirir ao longo desse período em que eu fui prefeito de Porto Velho foi em função dos recursos que eu fui recebendo. Nada além disso. Não tem, tudo está declarado no imposto de renda. É muito triste, por exemplo, eu tenho um cunhado. Vou até dizer aqui, as pessoas querem saber isso aí. Meu cunhado se chama Chico Doido. Ele é conhecido pelo Chico Doido. O Chico Doido tem um lote aqui no sentido, ali pro lado da Aliança. Ele tem um lote há 20 anos lá. Aí esses dias estavam lá, investigando, perguntando lá pro pessoal da comunidade se aquele lote, se não era meu. Não, aquele é dele há 20 anos. E os vizinhos dele lá diziam, não, isso aqui é dele. Ele tem aí 100 cabeças de gado, isso aí é dele. É do Chico, não é meu. A minha irmã tinha um restaurante chamado Richard Grill na beira do Rio Madeira, ali perto da Assembleia. Não sei se você conhece. Conheço. A coisa de 18 anos atrás. Aí a minha irmã comprou um ponto lá no shopping. Então ela tinha o Richard Grill da beira do rio e o Richard Grill lá do shopping. Não deu para tocar os dois, fechou o da beira do rio e ficou tocando o Richard Grill do shopping. Aí foram dizer que o Richard Grill do shopping era meu. Não, não é meu, não, é dela. Há 18 anos que ela tem aquilo ali, dali ela tira o seu sustento. Ou seja, então criou-se um folclore com o objetivo claro de destruir. Porque na boca das pessoas, de algumas pessoas, todo político é ladrão. Não é assim. Você não pode generalizar em canto nenhum. Você não pode dizer que, por exemplo, no judiciário não tem pessoas sérias, você não pode dizer que no parlamento não tem pessoas sérias, que numa empresa de televisão não tem pessoas sérias, que numa família não tem pessoas sérias. O erro está em generalizar. E aquelas pessoas que cometem atos ilícitos, essas pessoas têm que ser processadas, penalizadas, mas a coisa tem que ser feita estritamente dentro da lei. O senhor hoje fica pensando sobre os problemas mais sérios que aconteceram em relação à Endur? Essa pergunta eu vou deixar para o segundo bloco, prefeito, porque a Endur é realmente um dos graves problemas que, pelo menos citados pela Justiça e pelas denúncias que se ouve, que se vê e que se lê agora com menor intensidade, mas principalmente no tempo que será prefeito. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já com o Roberto Sobrinho, nós vamos continuar nesse assunto e vamos tentar esclarecer o que está acontecendo. É correndo lá. O novo vai chegar, tenha fé no que virá. A vida é um show, basta a gente acreditar no amor. O amor é tudo que a gente precisa. O amor te faz acreditar que tudo é possível. O amor no dia a dia, o amor é meu abrigo. Na Parecisa FM, em 2014, felicidade e harmonia. Amigos e amigas do Candelário Debate, você sentiu o peso das informações, a polêmica, as questões que estão sendo levantadas aqui. Nós estamos conversando com o ex-prefeito Roberto Sobrinho, que está contando que depois de todo o período em que ele saiu da prefeitura, não é mais prefeito, o resultado das investigações, pelo menos ele citou aqui alguns casos concretos, estão demonstrando que aquelas denúncias não tinham base. Tem alguma denúncia que tem base, prefeito? Olha, isso daí vai ter que ser apurado, né? E a justiça é quem vai dizer se aquilo que estão entrando, se tem sentido ou não tem sentido. Isso daí vai depender a justiça estabelecer com quem está a verdade. Prefeito, Endur. Aí sim houve uma polêmica muito séria, houve muitas críticas, inclusive na sua administração a Endur não teve o mesmo tipo de resultado que outros setores. E aí, prefeito? Então veja, olha, a Endur, vamos começar dizendo assim, muitas críticas com relação a esta empresa municipal de desenvolvimento urbano. Mas vamos pegar aqui, a iluminação de Natal, de quem era a responsabilidade em fazer, em operacionalizar, em executar? Da Endur. E a população de Porto Velho sempre ficou muito feliz
com o nível de iluminação que era feito nessa cidade aqui. Ou seja, havia uma relação entre a prefeitura e a Endur. A Endur é uma empresa da prefeitura. O superintendente lá, o presidente lá é como se ele fosse um secretário. Então a Endur tinha um papel fundamental na iluminação de Natal da nossa cidade. Segundo, a Endur também era responsável pela iluminação pública. E foi feito muita iluminação pública. Se você pegar lá a Zona Sul de Porto Velho, eu substituí toda a iluminação que tinha lá, e numa boa parte da Zona Leste também fiz toda a substituição e dava manutenção na cidade com empresa contratada. Então veja, a finalidade da Endur basicamente eram essas. Agora, é possível que tenham acontecido irregularidades dentro da Endur. É possível, sim. E eu detectei essas irregularidades em agosto de 2012. Aí, em julho de 2012, e pela própria imprensa, que denunciaram possíveis irregularidades, o que eu fiz? Coloquei toda a diretoria para fora. Toda a diretoria saiu da Endur, eu abri uma tomada de contas, coloquei uma intervenção e nós descobrimos que havia alguns ilícitos que a prefeitura não teria condições sozinha de investigar. O que eu fiz? Eu peguei todas as informações que eu tinha, dados de desaparecimento de recursos da conta da Endur, serviços que foram pagos e que não foram executados. Identificamos tudo isso. O que eu fiz? Eu fui procurar o procurador Everton, lá no Ministério Público, levei a ele isso e pedi ao Ministério Público que ele apurasse o que estava acontecendo lá na Endur. Isso em julho de 2012. Então veja, me afastaram em dezembro e eu acabei de dizer que a Polícia Federal concluiu que não houve fraude na licitação. Queriam me prender em dezembro, não conseguiram prender em dezembro, ficaram dizendo na televisão que iam prender. Aí, olha, veio em março com a Endur, que eu tinha denunciado em julho, depois de quantos meses? 8, 9 meses, fazem uma operação e me prendem. Me prendem dizendo que eu participava de um enredo lá na empresa. Olha, como é que eu participava de um enredo na Endur, se fui eu que fui do Ministério Público e levei uma tonelada de papéis e de documentos. Eles precisaram de uma caminhonete para carregar todos os documentos que tinham lá na Endur, levaram para lá e a partir daí eles investigaram. Olha, se eu tivesse alguma culpa, como é que eu ia entregar todos os documentos, inclusive com um conjunto de informações, ao Ministério Público? Olha, mas essa situação, Sérgio, isso é algo que o Poder Judiciário é quem vai responder. Tá? Eu tenho a minha consciência muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. Não desviei um recurso da Endur, não desviei um único centavo da prefeitura. Trabalhei e me esforcei muito ao longo de 8 anos para fazer o bem para essa cidade. Eu fiz muitas coisas boas em Porto Velho, muitas coisas boas em Porto Velho. E hoje eu vejo que, de uma maneira muito triste em até observar a nossa cidade, que um conjunto de ações desenvolvidas por nós, um conjunto de recursos da ordem de 300 milhões que eu deixei em caixa para ser executado pelo atual prefeito, ele está tendo dificuldades em manter serviços realizados pela nossa gestão e também em executar serviços com esses 300 milhões que lá nós deixamos. Não há nenhuma ordem judicial que impeça o uso dos recursos que foram deixados na prefeitura. Não há uma ordem judicial. Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha, não estou trabalhando porque tem um problema do Ministério. Não tem nenhuma ordem judicial dizendo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Não há impedimento. Se as coisas não estão acontecendo, são por outros fatores, por outras dificuldades. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre como é que foi a sua vida nesse ano? Vida na família, na sua casa, como é que o senhor viveu esse ano? Olha, você não tem a dúvida que esse mundo da política é um mundo muito cruel. Porque da mesma maneira como a política te leva para o topo, quando você vence uma eleição, o mundo da política também te leva para o fundo do poço. Ou seja, tudo o que aconteceu faz parte da política. Essas ações que são contra mim, isso tudo faz parte da política. Isso é política. Né? Você pega o PT nacionalmente também, o PT nacionalmente também vem sendo bombardeado. Ou seja, me parece que os partidos políticos que não gostam do Partido dos Trabalhadores e do ponto de vista político não conseguiram derrotar as nossas propostas, se aliam a outros setores e a outras forças com o objetivo de retirar o PT à força das administrações na qual ele vem à frente. Esse ano foi um ano muito difícil. Você imagina, você vai ao topo, ganha a eleição, você estava com 73% de aprovação
população no final de dezembro de 2012 e de repente você é jogado para o fundo do poço. A minha grande tristeza é, por exemplo, a minha família, os meus filhos, as pessoas próximas a mim e os meus eleitores. Pessoas que confiaram em mim, que quando veem algo desse tipo, rapaz, mas como é que eu confiei numa pessoa dessa? E eu quero dizer a vocês não precisam se envergonhar de ter votado no Roberto Sobrinho em 2 oportunidades aí. Eu não fiz nada que desonrasse o voto que vocês me deram nessas 2 eleições. Trabalhei sempre com muita seriedade e sempre pensando em fazer o bem para a população. Adversários políticos eu tenho. Eu não sou consenso e nunca vou ser consenso. Eu ganhei a última eleição com 60% dos votos, ou seja, 40% já foram contrários. Então, não dá para ser consenso. Agora, o que me deixou muito triste é ver que aquelas pessoas que confiaram em mim, ao ver os meus inimigos falando mal de mim, começarem pô, será que é verdade isso mesmo? Não é verdade. Eu sempre agi de maneira correta e sempre continuarei agindo de maneira correta. Prefeito, uma questão é assim, houve também, além dessa briga toda envolvendo justiça, Ministério Público, acusações e tal, muitas pessoas disseram que se tornaram suas adversárias políticas porque o senhor as deixou de lado, que o senhor é muito petulante, que é difícil de conviver com o senhor. Isso é verdade ou não? Olha, não cabe todo mundo na administração. Tem algumas pessoas que são suas amigas só porque querem um cargo. Aí não dá, Sérgio. Entendi. Não dá. Então, veja, é a mesma coisa que obra. Eu costumo ver muitas pessoas falando mal das obras. Mas falam mal das obras depois que as obras estão prontas ou já estão acontecendo. Isso é o que eu chamo de engenheiro de obra feita. Aí é muito fácil. Engenheiro de obra feita. Quando já chega lá, olha, aqui tem um trincado, olha, aqui tem um buraco, olha, isso é o verdadeiro peru. Agora, eu quero saber da pessoa que tem a capacidade de fazer o projeto, buscar o dinheiro, ter a coragem de licitar e tocar a obra. E toda obra dá problema. Toda obra. Se você faz uma obra na sua casa, você estabelece assim, Sérgio, eu vou fazer a obra por R$1.000 e vou ficar pronto em 1 semana. Na hora que terminar 1 semana, você não concluiu a obra e vai precisar muito mais do que R$1.000. Então, se você tem uma dificuldade em tocar uma obra de uma reforma de uma casa, imagine um prefeito tocando 100 obras ao mesmo tempo, com milhares de pessoas envolvidas nessas obras, interesses de toda a ordem. E eu inaugurei muitas obras nessa cidade. Uma obra que eu não consegui inaugurar foi os viadutos. Eu não sei como é que você não me perguntou disso. Não, pois era a próxima pergunta. Eu já pergunto. Não, porque não são só os viadutos, prefeito. Houve os viadutos, houve a Vieira Caula, houve várias obras importantes que o senhor começou e não conseguiu terminar. Porque viaduto, Vieira Caula e os predinhos. Pelo caminho aconteceu alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Os viadutos. Tem pessoas que pensam que eu fui afastado da prefeitura porque eu roubei dinheiro do viaduto. Não sei se você já ouviu falar isso aqui, não? Sim. Tem pessoas que pensam que toda essa confusão é por causa do viaduto, não tem nada a ver. Agora, muitas pessoas não sabem e os meus inimigos ficam criando cada história fantasiosa, mas é importante que a população saiba. As obras do viaduto pararam porque a empresa que tocava o viaduto quebrou financeiramente. É isso. Não tem outro motivo. Não foi porque teve problema, desviaram o dinheiro. Não, nada disso não. Parou porque a empresa quebrou. E a empresa que quebrou, que estava tocando, que faliu, que estava tocando a obra, ela faliu em Porto Velho e em 10 outros estados do Brasil, em obras que eles tocavam para o DENIT. Então a obra dos viadutos pararam porque a empresa faliu. Essa é a verdade. Agora, já tinha tido uma outra paralisação da obra, uma outra empresa tinha abandonado, certo? O que eu fiz? A empresa abandonou a prefeitura, eu fui, peguei o que faltava ser feito e em 90 dias eu contratei uma nova empresa e começou a fazer o trabalho. Agora que essa empresa faliu, o que deveria ter sido feito, você vê o que falta fazer, licita e começa a obra. Só que o que eu fiz em 90 dias, hoje juntou a Prefeitura, Ministério Público Federal, o Governo do Estado, o DENIT, só faltou chamar o Papa para tentar resolver o problema dos viadutos. Já fazem mais de 1 ano e a obra continua paralisada. Obra tem problema, toda obra tem problema. Compete ao gestor, de forma competente, tocar, resolver os problemas. Os políticos foram feitos para resolver problemas, não para aumentar a quantidade de problemas. Tem muita gente dando palpite e ninguém resolve, é isso que o senhor está dizendo? Tem muito peru. É muito peru, é muito engenheiro de obra feita. Olha, se tivesse sido feita daquele jeito, mas aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Eu quero ver o caboclo. Eu repito, no caso dos viadutos,
Eu contratei uma empresa que fez o projeto. Eu fui em Brasília, fui eu mesmo. Ah, não, o Roberto não é modesto. Não é uma questão de modéstia, é uma questão de verdade. Porque na hora de apanhar, apanho eu. Na hora que as coisas são boas, aí costumam trazer o plural de modéstia, nós, aquela coisa, né? Então, contratei uma empresa, fiz o projeto, fui em Brasília, conversei com a Dilma, arrumamos o dinheiro do PAC e o DENIT, que era para ter contratado a obra e tocado, em função de ter muitas outras obras, ele não tinha condições de licitar a obra de Porto Velho. Então o que eu fiz? Fiz um convênio e licitei. Mas tudo que foi pago, Sérgio, tudo que foi pago dos viadutos, só foi pago com autorização do DENIT. Tudo. Prefeito, deixa eu lhe perguntar, se o senhor fosse prefeito de Porto Velho hoje, retomasse o comando dos viadutos, em quanto tempo o senhor entregaria a obra pronta? Olha, do jeito que está, o mais difícil que foi fazer fundação, fazer drenagem, levantar aqueles viadutos. O que falta agora? Falta colocar terra e botar o asfalto. O que falta é isso. O problema da rede de energia elétrica, que me atrapalhou por mais de 2 anos, que só foi removida no final de 2012, porque você não conseguia avançar a obra em determinados lugares porque tinha a rede de energia. Só foi retirada no final de dezembro de 2012. Portanto, eu não tive condições de tocar ali porque tinha aquela rede lá. Hoje, falta muito pouco. É terra e asfalto. Eu te digo, se o DENIT licitar essa obra nesse período do inverno, ela deve ser retomada em julho e até o final do ano eles concluem a obra. Prefeito, infelizmente o senhor sabe que aqui o nosso inimigo é o relógio. Eu tenho 2 minutos e tem muita coisa para perguntar. Eu preciso, nesses 2 minutos, 2 assuntos eu quero falar. Primeiro, o senhor anda pela cidade com a cabeça erguida? Ando sim. Esse ano foi um ano muito difícil, porque toda uma situação, você é exibida, tua cabeça é exibida publicamente. Só para você ter uma ideia, no dia da operação em que eu fui preso, a Polícia Federal, a Polícia Civil chegou na minha casa às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã já tinha um monte de televisões lá, inclusive repórteres do Rio de Janeiro que vieram para cá. Olha, era uma operação sigilosa. Como é que a imprensa chegou primeiro? Como é que ela chegou primeiro? Esse negócio, para quê? Para poder exibir a cabeça do prefeito nacionalmente, ou seja, destruir um político que nunca fez mal para ninguém nessa cidade. Agora, eu não arrumei emprego para todo mundo, não arrumei mesmo não. Eu não deixei negociar talento, eu não deixei mesmo. E isso faz com que você crie inimigos. E eu arrumei inimigos. E esses inimigos, nesse primeiro momento, foram vitoriosos. O senhor saiu da prefeitura, o senhor está fora do dia a dia da política. O senhor foi num evento esses dias e foi homenageado por quase 1000 pessoas e o senhor não foi condenado ainda em nenhuma instância. O senhor é candidato a alguma coisa em 2014? Olha, a minha preocupação hoje é me defender na justiça e os meus advogados estão trabalhando, né, no sentido de que eu não tenha nenhuma condenação. Agora, essa questão de participar no processo eleitoral do ano de 2014, eu quero dizer o seguinte, que eu quero continuar a minha vida pública. Eu fiz muitas coisas boas para a cidade de Porto Velho e quero continuar fazendo muitas coisas boas para essa cidade. Agora, caberá ao Partido dos Trabalhadores definir se eu participarei do processo ou não. Prefeito, 30 segundos para o senhor deixar sua mensagem de Natal e Ano Novo e mais alguma coisa que o senhor queira falar para os rondonienses. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, Sérgio, de você e aos telespectadores, dizer que esse ano foi um ano muito difícil, mas eu havia dito e dado uma entrevista, eu acho que para você ainda no início do ano, dizendo o seguinte: eu sou que nem bambu, enverga, mas não quebra. E eu quero dizer o seguinte, chegando ao final desse ano de 2013, eu estou muito fortalecido, graças aos apoios que eu tenho recebido, tenho orado muito, tenho rezado muito junto com a minha família, isso tem me fortalecido. E essa minha fortaleza eu quero passar para vocês que estão me vendo aí, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações e que vocês possam atingir todos os seus objetivos. E muito obrigado a você, a TV Record aqui, por ter sido uma empresa que sempre tem noticiado os fatos, sem perseguir, sem achacar, sem detonar o político, mas sempre procurando levar a informação correta para a população. Nós agradecemos muito a presença do ex-prefeito Roberto Sobrinho, queremos transmitir a ele e a sua família um abraço, a saudação natalina e de Ano Novo, o desejo de que tudo dê certo na vida dele e que a justiça seja feita. Se tem alguma coisa errada, que haja punição. Se não houver alguma coisa errada, que seja bem esclarecido para a nossa população. Porque a pior justiça é a injustiça.